Hoje nós vamos refletir sobre um discurso que é considerado por muitos estudiosos como a obra-prima da defesa de Paulo. Aqui ele não está mais falando para uma multidão furiosa ou para um burocrata confuso, mas para o rei Agripa II, alguém que realmente entendia as profecias e a cultura judaica. É um capítulo sobre clareza de propósito e o impacto de um encontro real com Deus. Paulo está em uma das cenas mais luxuosas da sua vida, mas como prisioneiro. Está diante do rei Agripa, da princesa Berenice e do governador Festo. Imagine o contraste. De um lado, roupas de seda, coroas e o exército romano. Do outro, um homem de mãos calejadas, provavelmente vestindo uma túnica simples e preso por correntes. No entanto, é ele quem tem o controle da situação. Este capítulo nos ensina que a autoridade espiritual não depende de títulos, mas da convicção da verdade. Paulo aproveita essa audiência real não para pedir sua liberdade, mas para tentar conquistar o coração do rei para Cristo. Perceba nessa cena a ironia da história. A dinastia de Herodes, que passou décadas tentando apagar o cristianismo, agora tem seu atual representante, Herodes Agripa II, sentado ali na sala de audiência para ouvir oficialmente o maior missionário cristão. Paulo começa seu discurso com uma cortesia sincera. Ele se diz feliz por falar diante do rei Agripa, pois o rei era um perito em todos os costumes e questões dos judeus. Paulo não ataca a religião dos seus acusadores, mas afirma ser um produto dela. E então ele passa a fazer uma retrospectiva da sua vida. Afirma que todos os judeus sabem como ele viveu desde a juventude, não como um judeu qualquer, mas como um fariseu, o grupo mais rígido e zeloso da religião judaica. O ponto central da sua defesa é que ele está sendo julgado, ironicamente, por acreditar na esperança da promessa que Deus fez aos antepassados de todo o povo de Israel, a vinda do Messias, seguida da sua morte e ressurreição. A estratégia de Paulo é mostrar que ele não é um traidor do judaísmo, mas um judeu que encontrou o Messias que a própria nação aguardava. No versículo 8, Paulo pergunta por que eles achavam tão incrível Deus ressuscitar os mortos. Para a mentalidade grega e romana daquela época, a ressurreição do corpo era considerado algo absurdo e até repulsivo, porque eles viam o corpo como uma prisão da alma. Paulo desafia essa lógica cultural ao colocar a ressurreição no centro daquele debate político-religioso. Ele admite que no passado também pensou que deveria perseguir ferozmente os seguidores de Jesus de Nazaré. Quando ele diz que dava o seu voto contra os cristãos, isso sugere fortemente que ele era membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Diz que prendeu muitos cristãos em Jerusalém, deu seu voto para que fossem mortos e até viajou para cidades estrangeiras, movido por uma fúria cega para forçar os cristãos a blasfemarem. Pela terceira vez em Atos é mencionada a sua experiência na estrada de Damasco. Mas aqui, Paulo acrescenta um detalhe que só aparece neste capítulo. Jesus lhe disse: "Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões." Essa expressão é uma pérola para entendermos o que se passava no coração de Paulo antes da sua conversão. O aguilhão era uma vara comprida com ponta de ferro usada pelos lavradores para conduzir os bois. Quando o animal resistia e dava coices contra o aguilhão, acabava se ferindo ainda mais. A expressão era conhecida no mundo greco-romano como uma figura de resistência inútil contra uma autoridade maior. Ao usar essa metáfora, Jesus mostrou a Saulo que sua resistência ao agir de Deus era inútil
e dolorosa. Muitos entendem que a morte de Estevão já havia começado a impactar sua consciência e que a perseguição aos cristãos era também uma tentativa de Paulo de resistir à verdade que Deus já estava lhe mostrando. Ele conta como Jesus o enviou para anunciar o arrependimento e conduzir as pessoas das trevas para a luz, abrindo seus olhos espirituais para Deus. Deixa claro ainda que o ministério não foi uma carreira que ele escolheu, mas uma ordem direta do céu, a qual ele simplesmente obedeceu. Note que a missão não se calou, porque o mandato veio de cima. Diante da visão celestial, o medo dos reis da terra desaparece. Paulo explica ainda que sua missão de levar a mensagem do Evangelho começou em Damasco, depois em Jerusalém, toda a região da Judéia, até chegar aos gentios. Ele diz que foi preso apenas por pregar a verdade do Evangelho, mas que continuou de pé porque Deus o ajudou a falar com coragem, tanto para pessoas simples quanto para autoridades. E acrescenta que não inventou nada de novo, mas que apenas anunciou o que os profetas e Moisés já diziam, que o Messias sofreria, ressuscitaria e traria a luz da salvação para todo o mundo. Enquanto Paulo falava com todo fervor, o governador Festo o interrompe em voz alta, afirmando que ele está louco e que o excesso de estudo está fazendo ele perder a razão. Para um romano como Festo, a ideia de um Messias ressurreto que traria luz ao mundo soava como um delírio místico. Na cultura romana, o valor supremo era o pragmatismo e a ordem política. Esse amor fervoroso de Paulo por uma figura crucificada parecia tecnicamente uma psicose causada pelo isolamento e pelo estudo excessivo de textos antigos. Mas Paulo, com calma e respeito, responde que não está louco, mas sim falando palavras de verdade e de bom senso. Em seguida, ele se dirige diretamente ao rei Agripa, perguntando se ele acredita nos profetas, pois sabia que o rei acreditava. Agripa dá uma resposta ambígua, dizendo a Paulo: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Como Agripa dependia do apoio romano e do respeito dos judeus, ele não podia se comprometer com a fé de Paulo sem colocar em risco sua posição política. Paulo, demonstrando sua profunda convicção, responde ao rei que pede a Deus que faça com que não apenas o rei, mas todos os que o ouvem venham a ser alguém como ele, mas sem as correntes que o prendem. Depois disso, o rei, o governador e os demais se retiram para conversar em particular e chegam à conclusão de que Paulo não havia feito nada que merecesse morte ou prisão. Agripa chega a confessar que Paulo bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. E o que nós aprendemos com Atos 26? Aprendemos que o evangelho é composto de palavras de verdade e de bom senso. Paulo não se defendeu com fanatismo e emoções, mas com lógica, fatos, testemunho e convicção espiritual. A fé cristã não é irracional, ela pode ser anunciada com coerência, verdade e equilíbrio. Outro aprendizado precioso é que sempre há uma oportunidade de testemunho. Paulo transformou um tribunal em um púlpito evangelístico. Onde quer que você esteja, no trabalho, na escola ou em um momento difícil, Deus pode estar lhe dando um púlpito para pregar. E, finalmente, a liberdade interior é maior que a exterior. Paulo estava preso fisicamente, mas era o homem mais livre daquela sala. Enquanto reis e governadores estavam presos ao orgulho, ao medo e ao poder, Paulo estava livre em Cristo. A verdadeira liberdade não depende das circunstâncias, mas de quem governa o coração. E a frase para a nossa reflexão de hoje é: o testemunho mais poderoso não é o que fala de uma religião, mas o que narra um encontro pessoal com a luz.
E amanhã estaremos diante de um dos capítulos mais intensos de todo o livro de Atos. Vamos embarcar com Paulo em uma viagem marcada por tempestades, medo e naufrágio e descobrir que quando Deus está no controle do destino, nem o mar consegue afundar o propósito. Junte-se a nós para ver como a missão de Paulo sobrevive a essa terrível tempestade amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.